Quantas vezes você começou a orar e sentiu que estava perdendo tempo? Parece que não tinha ninguém ouvindo nada. Ou quantas vezes ainda que existe um sentimento de preguiça ou obrigação em orar? A gente não entende porque, apesar de nós sabermos a importância que a oração tem, ainda assim é tão difícil colocar em prática. Mas hoje nós queremos ver um texto bíblico que nos dá as bases relacionais da oração. E elas são a chave para uma conversa sincera e produtiva com o nosso Deus. Hoje, claro, nós vamos falar de oração. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 11, Jesus diz assim: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem? Esse texto bíblico que lemos faz parte do Sermão do Monte, que começou lá no capítulo 5 de Mateus. E durante este sermão, Jesus nos mostra as bases comportamentais que ele espera que eu e você tenhamos em mente. Ele nos mostra duas convicções que precisamos ter, e a primeira delas é sobre paternidade. No texto, Jesus vai nos lembrar do nosso comportamento como pais. Eu sei que alguns que estão me vendo agora ainda não têm filhos. Então talvez seja um pouco difícil entender o amor de um pai. Há muitos anos atrás, um querido amigo me falou uma frase que eu nunca esqueci. Estávamos conversando sobre família e ele me falou assim para mim: você só vai saber o quanto seus pais te amam quando você tiver os seus filhos. Naquela hora eu confesso que eu não entendi foi nada, porque eu não tinha filhos ainda. Só que o tempo passou, meus filhos chegaram e a minha vida mudou completamente. Hoje, o que mais eu e a minha esposa tentamos fazer é criar um ambiente de segurança, onde eles possam se desenvolver com constante monitoramento, porque precisa de monitoramento. Um local onde eles possam ser conduzidos a acertar e, quando errarem, porque eles vão errar, que eles consigam encontrar uma correção e um suporte. E aqui no texto, Jesus diz que nós, que somos imperfeitos, tentamos acertar, por entender o valor deste relacionamento. Imagine então o nosso Pai Celeste, que é perfeito. Aqui tem uma lição muito importante. A base da oração é o relacionamento. Vou repetir. A base da sua oração, da sua conversa, é o relacionamento sincero entre você e o Pai, entre pai e filho. Este pensamento ele vai mudar nossa postura totalmente quando falamos sobre oração, porque estamos falando com o Pai, que é uma figura de poder, uma figura de autoridade, mas também de carinho e de amor. E nesse momento de oração, o Pai está disposto a nos ouvir, mas ele também tem muito para falar. A paternidade traz obrigações que incluem o ato de dizer não, de corrigir, de estabelecer obrigações que os filhos precisam cumprir, com o objetivo sempre de construir caráter. Não há caráter sem correção. Então veja, tudo isso se manifesta na oração. Então até aqui, o que nós estamos falando é do Pai, mas agora tem um segundo elemento que nós precisamos falar, que são os filhos. E isso também se reflete na oração, porque nós, os filhos, somos a parte fraca e dependente. Nós somos os quebrados, os que precisam de conserto. Não exigimos, nós não determinamos, porque nesta relação não somos o pai, mas somos os filhos. Na medida que nós vamos nos aprofundando em conhecer a Deus, esses nossos pedidos materiais reduzem o seu peso na oração. E cada vez mais nós começamos a trocar aquela frase que sempre dizemos: eu quero isso, eu quero aquilo, pela frase: o que eu posso fazer hoje, Senhor? Como posso cooperar hoje com o seu reino? Sou grato demais porque o Senhor me deu tanto. Então, como que eu posso, dentro das minhas limitações, demonstrar a minha gratidão, Senhor? O que posso fazer pelo Senhor hoje? Me diga, vou me esforçar ao máximo.
Não que seja errado pedir, inclusive a Bíblia nos incentiva a pedir. Mas chega uma hora onde a autoconsciência da salvação nos alcança de uma maneira tão profunda que ela nos constrange. Eu me lembro que quando eu tinha uns 8 anos de idade, o meu pai me levou em um bar. Meu pai foi para um bar. E o bar ele era próximo da minha casa e lá vendiam umas coxinhas de frango. E meu pai estava conversando com os amigos e eu apareci lá, de curioso. Quando ele me viu, ele falou assim: vai meu filho, pega uma coxinha. Eu falei: pode pegar, pega para você uma coxinha e pega um refrigerante. Mas eu não queria coxinha, não queria refrigerante, apesar que é gostoso, mas naquela hora eu não queria. O que eu estava buscando ali, o que eu queria ver era o meu pai conversando. Eu queria ver como ele se comportava com os amigos. Eu não estava buscando uma coxinha ali, o que eu buscava era me relacionar, para me espelhar no comportamento do meu pai, para poder ver como ele se comportava. Eu acredito que a base da oração é o relacionamento e isso vai mudar o nosso comportamento de pai e filho. E isto vai ditar o tom da nossa conversa durante a oração. Qual vai ser a conversa, o assunto, as expectativas e, claro, as respostas. Então falamos de um pai e de um filho e de um relacionamento que é construído e expresso através da oração. Então agora eu quero falar com você de forma prática sobre como fazemos isso no dia a dia. Primeiro, quando for orar, vá se sentindo filho. Você não está indo conversar com seu melhor amigo. Não que ele não seja, gente. O Senhor é o nosso melhor amigo, mas ele é muito mais. Ele é seu pai. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você falar. E ele vai te falar muitos nãos, mas faz parte do jogo, meu irmão. Não tem jeito. Você tem que crescer. O seu caráter cristão tem que ser construído. Você precisa amadurecer. Tem coisas que não são para você. Algumas serão, outras não. Mas nunca se esqueça, você é filho e sabe muito pouco sobre tudo. É por isso que vivemos uma vida de dependência do nosso pai, porque se soubéssemos muito, não seria necessário nenhum tipo de dependência. Resolveríamos sozinhos, como muitos têm tentado fazer. Então, durante a oração, não exija, não determine, não pense que você governe os atos divinos. Se comporte como filho, vai mudar o clima da oração. Comporte-se como filho que sabe o seu lugar. Este pensamento muda tudo, traz quebrantamento de coração e a palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito. Segunda prática que temos que ter, avalie suas motivações. É importante saber por que você está indo falar com seu pai. Não se esqueça, ele já sabe antes de você falar o que você quer. Então cuidado com o seu coração. Cuidado para a boca falar uma coisa e o coração está dizendo outra. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então quando for orar, peça para o Pai sondar o seu coração. Ele verá o que está de errado e vai te guiar pelo caminho correto, como ele faz comigo. Na oração, o nosso coração fala muito mais alto que os nossos lábios. Na oração, o nosso coração fala mais alto que os nossos lábios. Não se esqueça disso. Então eu espero que nesses breves minutos a Escritura possa estar produzindo em você um efeito transformador. Agora é colocar em prática, meu irmão. Vamos orar? Nos vemos depois. Um grande abraço.